Fala aí, galera do nono ano, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia hoje, tá? Hoje, pessoal, a gente vai fazer a correção das páginas 407 até a 411 para finalizar a unidade, né? Acabando essa correção, pessoal, a gente vai começar a falar da unidade 4, né? Só vou dar uma introduçãozinha básica hoje, que é globalização, mas uma matéria muito tranquila também, muito fácil, porque é a mesma coisa que a gente está vendo em história. A diferença é que a história é a visão histórica usando a geografia como auxílio. E geografia é visão, né, geográfica usando a história como auxílio. Por isso são ciências irmãs aí, estão juntas, uma aborda a outra, uma ajuda a outra a compreender o mundo, né, compreender a ação dos homens na humanidade, no mundo aí de modo geral. Então, pessoal, a gente vai fazer a correção aqui da página 407, muito voltado para a área que a gente estuda do capitalismo, né, dos blocos econômicos, que a gente falou um pouquinho, né, da queda do socialismo soviético. Então esses pontos todos a gente vai abordar aqui nessas questões. Vamos lá então? Peguem a apostila de vocês, abram na página 407 e façam a correção. Lembrando, caneta, lápis aí, borracha, se errou, corrige bonitinho, põe o certo. Se acertou, põe o certo ali. O bom do vídeo do WhatsApp não, do YouTube e do plural, que vocês podem pausar a qualquer momento aí para escrever com mais calma, depois dá play de novo, continua. Então, essa é a vantagem da aula online, tem as suas vantagens, né, pessoal? Então, vamos lá para a correção. Primeira questão falava o seguinte: explique a diferença entre capital e salário. Bom, o capital é a soma de recursos, valores, bens, formam um patrimônio. Exemplo, a pessoa pode não ter R$1 no bolso, mas tem um grande capital, né? Capital vale tudo, casa, carro, empresa, indústria, tudo que ela tiver que tem algum valor, um capital financeiro envolvido ali, é um capital, é um valor, né? Agora o salário é o que um trabalhador recebe ao final, né, de uma produção, é em troca da sua força de trabalho. O salário seria o dinheiro que ele ganha em troca da força de trabalho, em troca da mão de obra, né? O salário é a troca da mão de obra com o serviço feito ali, né, para gerar o salário, tá bom? Então essa é a questão 1, né? Capital é tudo que tem valor agregado e salário é o que o trabalhador recebe em compensação a isso, ao trabalho que ele realiza durante o mês. Analise a charge a seguir e responda aí, pessoal. Levando em consideração a charge e seus conhecimentos sobre o assunto nela abordado, explique como são determinados os preços dos produtos da sociedade capitalista. Bom, aqui vamos voltar um pouquinho lá no 8º ano. O capitalismo ele segue muito a ideia do Adam Smith, que é o quê? Lei da oferta e da procura. Quando um produto tem muito, o preço dele, o quê? O preço dele cai, porque a oferta está muito, então a procura acaba diminuindo, tem todo mundo procurando, o preço cai. Quando a oferta é pouca, né, não tem o produto, todo mundo quer ele, o preço sobe. Então a gente pode falar que no capitalismo é determinado pela lei da oferta e da procura, ou pela teoria do Adam Smith, mão invisível. Qualquer um desses pontos que vocês colocarem na questão 2 vale. Lei da oferta e da procura, mão invisível, teoria do Adam Smith, né, quando o preço do produto sobe é porque ele está difícil de encontrar, então a oferta cai, o preço sobe. Quando a oferta é muito, o preço cai, né? Isso é bem simples, vocês podem aplicar muita coisa na atualidade. Você vê o arroz. O arroz brasileiro, a gente exportou muito arroz, começou a faltar arroz no mercado interno. Com a falta de arroz no mercado interno, acontece com o preço sobe. Toda vez que você vê um produto subir do preço no mercado, é porque pode ser que ele esteja ficando em falta, né? Ou está, né, com problemas aí de distribuição, algo assim. Então essa é a questão 2. Questão 3. Descreva as principais características do capitalismo comercial. Bom, o capitalismo comercial ele começa a partir do século XV, né? Ele fortalece com as grandes navegações, né? Pode destacar aí, ó, grandes navegações ou expansão marítima, tanto faz, tá? Você pode falar tanto grandes navegações ou expansão marítima relacionada ao capitalismo comercial. Vocês podem citar aí países como Espanha, Reino Unido, Portugal, Países Baixos e França, que tinham a ideia de ampliar a sua área de comércio, buscar novas rotas para o comércio. Isso que é as principais características, né? O comércio, o mercantilismo também pode ser. O mercantilismo vale na 3 também, que são as características do capitalismo comercial. Onde pacto colonial também entra. Qualquer palavra que você falar, dependendo daquela época época do Colombo, do Cabral, os descobrimentos do Brasil, né, da América, a parte de colonização inglesa também, de várias áreas, isso entra tudo o quê? No capitalismo comercial, que era obter lucro. Né? Os europeus, de modo geral, vinham em suas colônias, pegavam as riquezas e levavam para a Europa aí, né? Então a gente viu muito disso na história. Questão 4. Descreva as principais características do sistema socialista. Bom, o socialismo ele coloca a divisão de sociedade igualitária em classes sociais, várias classes sociais,
Economia controlada pelo Estado, né? Ou seja, o poder estatal mais forte do que o privado. O poder principal do socialismo é o Estado acima de tudo ali. Fim da propriedade privada, que o governo seja dono das principais indústrias, das principais fábricas, desse ponto todo o governo seja tudo estatal, né? Ou seja, as empresas, a economia estatal, ou digamos que a economia no governo socialista, ele é pautado pela propriedade estatal e não propriedade privada. Esse é o principal quesito aí de um governo socialista. Exemplo, a gente pode ver aqui nem a China socialista, tem várias fábricas socialistas. A Coreia do Norte também, as empresas, né, Cuba também, são empresas, a maioria são empresas socialistas, empresas do governo estatais, tá? Questão da tarefa agora, na questão 1. Analise a charge a seguir. Analise os elementos presentes na charge, com base neles, e explique qual o sistema político e econômico é alvo da crítica. Você vê ali, ó, 4 pessoas com a plaquinha manifestando, com um xizinho, né, numa balança, e eles estão acima. E uma pessoa só de terno e gravata, com um bolo de dinheiro na mão, eles estão abaixo, está mais pesado. Quer dizer o quê? Que o rico, um só, está tendo mais dinheiro do que os outros da sociedade. Isso aqui é uma crítica à desigualdade social do capitalismo, tá? É uma crítica ao sistema onde concentra muito dinheiro na mão de poucos e muitos, né, com baixa renda ou sem condições financeiras de viver bem. Então é uma crítica ao capitalismo, a questão 1. Questão 2, pessoal, já virando a página para 408, vocês têm aí, ó, explique como era a divisão internacional do trabalho durante a etapa do capitalismo comercial. Essa divisão, pessoal, é tida como um grande preconceito da época, da fase, né, dizendo que os países do norte e a Europa, de modo geral, era onde se tinha o trabalho industrial, o trabalho mais produtivo, onde dava mais o lucro. E os países do sul seriam os países que forneciam matéria-prima. Então, eram países agrícolas, países subdesenvolvidos. Então, essa crítica aqui, ó, ela fala que enquanto a matéria-prima era pegada dos países coloniais, aí, levada para a Europa, e na Europa era a metrópole, onde se industrializavam esses produtos, né? Produtos manufaturados, aí depois eram devolvidos para a colônia com um valor muito alto. Então, isso é uma exploração. Então, a divisão internacional do trabalho da época do capitalismo comercial ela é tida como um ponto histórico preconceituoso, digamos assim, porque colocava os países colonizados como explorados e o grande lucro para os europeus, né? Questão 3. Descreva qual foi o objetivo das potências europeias ao realizar a partilha da África. Essa partilha da África, pessoal, tentativa de cada país dominar um pedaço da África, tem no mapa aqui, ó, as áreas em amarelo ficou com a Alemanha, as áreas em marronzinho com os belgas, as áreas em verde, grande parte da África em verde ficou com a Inglaterra, no britânico, as áreas em marrom claro com a Espanha, em amarelo com a França, né, em italianos laranja, né, o português também teve Angola e Moçambique, né, o domínio turco, também um pedacinho pequeno dos turcos ali, e país dependente só a Etiópia aqui e Libéria. Isso aqui foi uma tentativa de evitar a guerra, evitar a Primeira Guerra Mundial, porque vários países europeus tinham interesses na África, principalmente a Inglaterra, a França, que já eram potências, e os recém-formados, né, que a gente viu no começo do ano, que a Itália e a Alemanha. Então, aí outros países envolvidos aqui, eles tinham interesses expansionistas, e para tentar evitar uma guerra, para que todo mundo pegasse sua fatia do bolo da África ali, explorasse a África tranquilamente, teve esse acordo aí da partilha da África, que não deu certo, né? Se desse certo, não tinha tido a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também foi expansionista. Então é um absurdo, né? Partilharam a África, né, por interesses econômicos, né? Olha que triste essa parte. Então, quem colocou aí, ó, as potências europeias buscavam novas áreas fornecedoras de matéria-prima e mercado consumidor. Os europeus queriam matéria-prima da África e queriam alguém para comprar o produto deles, queriam ganhar dinheiro, né? E foi assim a África foi sendo explorada. Questão 4. O monopólio ocorre quando uma empresa oferece um determinado serviço ou produto e estabelece preços elevados. Tipo, só essa empresa que manda. Sendo assim, cite um exemplo de monopólio. Tinha vários exemplos de monopólio. Monopólio é quando você só pode comprar aquele produto que não tem concorrência, ele ganha, né? Ó, o Correios, por exemplo, é um monopólio, né? Porque se você, dependendo do tipo de postagem que você fazer, né? Não é produto de compra, né? Assim, porque tem também as transportadoras hoje. Mas tem certos tipos de postagem que você faz que só o Correios faz hoje. Então, assim, monopólio. O Correios é uma empresa estatal que exerce monopólio, só tem ela. O que mais? O Google. O Google também é um tipo de monopólio de busca, porque vocês usam outro tipo de monopólio de busca? Até existem outros, mas quase ninguém usa. É só usa o quê? Usa o Google. É uma empresa que dominou esse setor. É um monopólio. Exemplo, querendo ou não, na fábrica de refrigerantes, por exemplo, a Coca-Cola, ela exerce uma quase monopólio, porque apesar de ter concorrentes, né, tem o Guaraná Antártica, outras fábricas aí, mas a fatia do mercado da fábrica da Coca-Cola é enorme, né? Coca-Cola, Fanta, Pepsi, né, Guaraná Quat aí são os mais vendidos, né? São os tops. Então, digamos assim, acaba sendo uma espécie de monopólio.
É a lã de aço. A lã de aço. Ninguém fala, vou comprar lã de aço. O pessoal fala, vou comprar Bombril. A empresa, a marca Bombril, ela exerce uma espécie de monopólio, né, nos produtos de limpeza ali na área de lã de aço. Então aí sai um pouquinho para vocês. O monopólio pode ser de vários tipos. Pode ser um monopólio total, um monopólio parcial. Depende muito da percepção do produto, da empresa, do mercado, né? Eu falei para vocês exemplo do ônibus. Se você vai de Cajamar a Jundiaí, você só tem que pegar o ônibus da Rápido Luxo Campinas. Você só pode pegar esse ônibus. Não tem outra empresa de ônibus urbano que faça esse transporte para você. Rápido Luxo exerce um monopólio, porque ela foi autorizada pela PNTT, pela prefeitura, pelas prefeituras, pelo governo, para estar fazendo essas linhas. Então ela acaba exercendo um monopólio. Onde tem duas, três empresas, tem concorrência, né? Aí questão 6. Por que a Guerra do Vietnã é um exemplo do mundo bipolarizado pela Guerra Fria? A Guerra do Vietnã, pessoal, teve um atrito muito grande, porque apesar da guerra ser no Vietnã, contra os Estados Unidos, que queriam dominar a área ali, né, do norte do Vietnã, a União Soviética acabou ensinando os Vietcongs a lutar também, deu treinamento, financiou armamento. Então, foi uma guerra indireta entre Estados Unidos e União Soviética, mas usando o Vietnã de fantoche ali, digamos assim, né? Então, por isso que remete à Guerra Fria e remete a esse conflito do mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética, tá? Max Desafio, pessoal, agora sim, Max Desafio tem um pequeno mapa aí, falando um mapa geomorfológico, mostrando quais os condicionantes geopolíticos, né, que podem ser relacionados ao acentuado contraste entre países que se refere à distribuição de medalhas nos Jogos Olímpicos. Quer dizer o quê? Os países mais cheinhos, assim, ó, mais inflados nesse mapa, são os países que mais ganharam medalhas em Jogos Olímpicos. Pode ver que tá aí os países europeus, os Estados Unidos, né, um pouco da área da Rússia. Agora os países do sul tá tudo magrinho. Olha o Brasil como tá magrinho. Olha a África como tá magrinha. Ou seja, isso representa que Estados Unidos, Reino Unido e os países mais ricos aí tiveram mais participação no esporte do que os países mais pobres, né? Também é um reflexo aí da economia mundial, né? Da investimento em esportes, por exemplo, né? E os países menos desenvolvidos tiveram poucas medalhas, né? Países mais pobres aí. Aí questão B. Qual país do hemisfério meridional, ou seja, do sul, que está equilibrado com muitos países, né, do hemisfério setentrional? O caso da Austrália. A Austrália, mesmo sendo do sul, ela tem uma economia muito próxima, né, uma política muito próxima aos países europeus. Então, é a Austrália. E a C, explique com base nas características de sua formação territorial por que esse país alcançou um número de medalhas similar ao de muitos países do hemisfério setentrional. Por que a Austrália, mesmo sendo no sul, ficou próxima? Porque a Austrália, pessoal, ela tem um bom desenvolvimento econômico, ela tem um PIB bom, ela tem um IDH bom. Isso faz com que ela se aproxime muito de países europeus, né? Também devido à colonização. A Austrália foi colônia aí penal por um tempo, depois colônia de povoamento, né? Então a Austrália acabou ganhando esse ponto aí. Questão 2, a correta, gente, o texto faz referência à geopolítica mundial. A letra B, bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética. Questão 3, a correta é a assinala alternativa que não contribui para o colapso da União Soviética, que não teve nada a ver com a União Soviética, foi a localização geográfica da União Soviética. Isso não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver com a queda da União Soviética. O que fez cair foram outros fatores. Foi a crise do abastecimento agrícola, foi a questão da cultura sobre os povos do leste europeu, as indústrias também tem muito a ver com base de consumo também. O Partido Comunista teve ruptura, teve postura ali controlando o Estado. Isso tudo tem a ver. Menos a letra E, que é a localização geográfica. Isso não tem nada a ver com a queda da União Soviética. Então a letra E é correta na 3, tá? Questão 4, né, da PUC, do Rio de Janeiro, fala um pouquinho aí, tem um mapa aqui, né, um símbolo das duas Alemanhas divididas em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né, você vê que tem ali RDA e RFA, né, onde tem a águia desenhada aí, é onde seria a Alemanha Ocidental, né, Alemanha capitalista, e onde tem ali um compasso ali desenhado um pouquinho do lado ali, seria a Alemanha, como manteve as cores, mas a Alemanha Oriental ou a Alemanha Socialista, tá? E a pergunta é, o período geopolítico apresentado nos símbolos representa o quê? A Guerra Fria. Porque a Alemanha foi símbolo da Guerra Fria, o que separava aí as duas áreas, o Muro de Berlim, na cidade de Berlim, foi o símbolo da Guerra Fria, né? Então é a letra A. Questão 5, a ordem ficou falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, né? Então a ordem correta, letra A. Letra A era correta na 5. Questão 6, né, sobre a Guerra Fria. O ponto principal aqui é a letra D de dado. A unificação da Alemanha com o fim da separação entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né, que representou esse período do fim da Guerra Fria. Então, a letra D de dado é a 6. 7, pessoal. A questão correta aqui, ó, o fator que explica a dimensão reassumida na guerra da década de 1950, apresentada em
Bipolaridade das relações políticas internacionais. O mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Então a letra B de bola é a correta na 7. E para finalizar aqui o Max Desafio, né, questão 8, é a letra C. Bipolaridade da Guerra Fria também. Letra C de cachorro. Uma dica. Teve 8 questões. Faça um teste. Se você, das 8 questões, você acertou 4, seria como se fosse nota 5 no simulado. Seria, né? Só uma ideia. Se você acertou 7 questões, seria uma nota 8, 9. Né? Se você acertou as 8, seria uma nota 10. Então, só para você ver como que você está aí nas questões alternativas, tá? O Você Aprendeu é só para finalizar, pessoal. Né? Sistemas econômicos, Segunda Guerra Mundial. Tem a questão dos Estados Unidos e a União Soviética assumindo o poder mundial após a queda da Alemanha, a Alemanha nazista. Né? E a Guerra Fria seria o mundo bipolar. Os dois países aí disputando a hegemonia mundial, influenciando aí aos países menores, né? Aí vem aqui para completar as frases, né? O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, em que uma pessoa ou grupo de pessoas controla uma indústria, equipamentos, etc. Sendo assim, no capitalismo existem 2 agentes, os capitalistas, que são donos dos meios de produção, e os proletários, que vendem sua força de trabalho, né? Ou mão de obra também vale, força de trabalho ou sua mão de obra em troca de salário. Aqui tanto faz, tá? Você falar força de trabalho ou mão de obra em troca de trabalho, de salário, aliás. Questão a segunda aqui do lado, né? A última aqui, ó. Uma alternativa ao modelo capitalista surgiu na segunda metade do século XIX, com o socialismo, sistema idealizado por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Entre as principais características do socialismo destacam-se o fim da divisão da sociedade em classes sociais, a economia controlada pelo Estado e o fim da propriedade privada dos meios de produção. Finalizamos a correção da 411. Pessoal, correção acabou aí, beleza? Foi bem longa a correção, né? Muito exercício, espero que todos tenham pegado a correção, corrigido certinho. Próxima aula, começamos na unidade 4, globalização, que é praticamente a mesma coisa que a gente vai ver na última unidade de história também, tá? Vamos falar aí dos países mais ricos na atualidade, vamos falar da indústria do cinema, vamos falar da desigualdade social, diferenças aí, né? Ou novamente falar dos blocos econômicos. Olha, pessoal, blocos econômicos que a gente acabou de ver em história, né? NAFTA, União Europeia, Mercado Comum do Sul, União Aduaneira, né? O euro, né? Comunidade Europeia, Mercado Comum do Sul, que eu acabei de falar, a PEC novamente. Então, na verdade, a unidade 4, gente, ela é muito de boa para fazer. Quem quiser ir fazendo já, porque é a mesma coisa na de história, só que visão geográfica, pode ir fazendo, tá? Então, a próxima aula eu vou explicar um pouco dela, vou fazer uma revisão com vocês, mas a gente já pode começar na 412 aí, beleza, pessoal do 9º ano? Obrigado pela atenção, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês, não sei que vocês estão assistindo a aula, mas se for de manhã no horário da aula, um ótimo dia para vocês e até a próxima aula de geografia. Valeu!